Nós temos alterações também na célula que regem a amplificação gênica, ou seja, gênica eu tô falando de gene. Aqui, gente, nós vamos aumentar o número de genes. O número de genes nesse DNA, ele vai ser muito maior, ou seja, esse DNA, ele vai ser muito maior. E quando eu aumento um tamanho de gene, eu falei para vocês aqui na modificação do DNA, quando eu aumento o tamanho desse gene, eu estou produzindo uma proteína errada, de qualquer maneira. Por quê? Porque eu vou produzir um RNA errado e eu vou produzir uma proteína errada. Então pode acontecer de amplificar não só um gene, a amplificação de vários genes. Um outro erro, vamos pensar, se eu produzo daqui, eu produzo um RNA, nesse processo de produção, a gente já viu nas modificações do DNA e na amplificação gênica que eu posso produzir um RNA errado. Por exemplo, aqui a gente, nesse processo, nesse erro de transcrição, nós podemos acelerar a produção de um RNA e esse RNA vir errado, faltando pedaços, ou então a gente pode desativar a leitura desse gene, porque, gente, a gente já conversou sobre isso. Para esse gene, esse pedaço ser lido, vem uma proteína aqui e fala, começa a leitura, começa a produzir um RNA. Então, nós temos doenças que podem ser erros da transcrição, podem acelerar ou diminuir o ritmo dessa leitura, ou então nós temos alterações que vão produzir. Além disso, nós podemos ter inibição da leitura daquele gene. O que é importante? Vamos pegar alguma coisa que está fresquinha na nossa cabeça? O BCL2 lá da apoptose. Se eu inibo a produção desse BCL2 e aquela BCL2 que está lá, lembra? A BCL2 vai ficar segurando o portão para não sair o citocromo C. Se eu tenho um erro nessa BCL2, porque essa aqui uma hora vai ficar velho, essa aqui uma hora ela vai ser substituída por outra. E aí? Ou então não, na formação da mitocôndria eu mando uma BCL2 errada para lá. Essa célula vai entrar em processo de apoptose. Ela não vai viver muito tempo. A BCL, não, se ela não foi produzida direito, ela não vai ficar segurando esse portão aqui fechado. Essa célula não vai sobreviver muito tempo, ela vai entrar em processo de apoptose. Beleza? A gente tem aqui também alterações lá na produção, ou seja, na síntese de proteína. Nós podemos ter alteração aqui, ó, nos ribossomos, lendo um RNA. Nós podemos ter erros aqui na tradução desse RNA. Aliás, na tradução do DNA, né? O RNA é só um mensageiro ali. A gente pode ter erros nessa tradução. Às vezes aqui tá tudo ok, o gene tá ok, o RNA foi produzido da maneira certa, mas na hora aqui, por exemplo, a gente pode ter um ribossomo danificado, a gente pode ter um RNA transportador danificado e nós podemos ter erros nessa tradução, ou seja, podemos ter erros e podemos ter novamente proteínas produzidas da maneira errada. Mas essas proteínas, elas também, vamos imaginar que até aqui deu tudo certo. DNA foi replicado da maneira correta, foi reparado, estava tudo ok, produziu todos os RNAs bonitinhos, veio para cá, a leitura tá ok, mas aí aqui a gente tem um retículo endoplasmático rugoso. Essa alteração pode ser pós-traducional, ou seja, após a tradução. Até aqui produziu tudo ok, mas a gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso, quando produz aqui a proteína ela pode vir aqui, dependendo da proteína. Por exemplo, o interferon que eu estava falando. O interferon que eu estava falando para vocês, que é a molécula sinal, ele é uma glicoproteína. Se ele é uma glicoproteína, glicose mais proteína. Então, até aqui ele foi produzido como proteína. Foi produzido bonitinho. Cadê meu... Tá aqui, azul. A proteína foi produzida direitinho, tá tudo ok. Ela é colocada dentro de uma vesícula, ela vem aqui para o complexo de Golgi. Por quê? Porque é aqui que ele vai colocar a parte de glicose. Até aqui ele veio como proteína. Aqui o interferon vai realmente virar um interferon. Ele vai receber a parte de glicose. Pode ter erro aqui. Nós podemos ter erro aqui no retículo endoplasmático rugoso, no liso. Nós aqui no liso podemos ter
problemas, alterações na produção de lipídios, que aí aqui a gente entra na produção de macromoléculas. Nessa produção de macromoléculas, nós podemos ter erros. Nós podemos ter lipídios errados, prof. Mas você falou que a proteína que era a mais massa, mais importante. Não. Ela é extremamente importante, mas olha só. Lá na membrana plasmática, nós temos os fosfolipídios fazendo uma seleção, o que entra, o que sai dessa célula. E se eu começo a produzir lá no retículo endoplasmático liso, fosfolipídio errado? Esse fosfolipídio não vai aguentar. Ele não vai trabalhar bem nessa membrana, essa membrana pode se romper. Então, podem ter alterações aqui também na produção de macromoléculas. Nós podemos ter também alterações na regulação das atividades enzimáticas. Ou seja, deixa eu colocar aqui, regulação da atividade enzimática. Ou seja, regulação na atividade de enzimas. Tudo até agora que eu mostrei para vocês tinha uma enzima trabalhando. Tinha uma enzima, ou várias, né? Eu falei para vocês na aula passada. Quanto mais complexo é uma função da célula ou daquele órgão, mais enzimas serão colocadas lá dentro daquele processo. Por quê? Porque, por exemplo, de novo lá na apoptose, se eu deixo a apoptose, quando o citocromo C sai da mitocôndria e ele vai lá ativar as caspases, aí lembra, o citocromo C ativa a caspase 8, que ela está inativa, elas ficam inativadas, elas não ficam lá trabalhando. Elas ficam quietinhas esperando alguém falar, tá na hora de você trabalhar. Aí você tem que ativar a 8, para a 8 ativar a 9, que estava inativa. Como assim inativa? Porque se ela tivesse ativa, ela estava trabalhando. Elas estavam uma ativando a outra o tempo todo e essa célula ia morrer. Aí depois ativa a caspase 3. Olha o mecanismo, o citocromo, ó, tem a BCL2 fechando uma porta para depois aí tem que vir a BED, desativar a BCL2 para o citocromo. Gente, mas tá difícil citocromo hoje. Citocromo C sair de dentro da mitocôndria, ele tem que ativar a 8, para 8 ativar a 9, para 9 ativar a 3. Pode ter um mecanismo de desregulação aqui, por exemplo. Essa 9, ela pode estar construída da maneira errada. Ela não vai trabalhar. Ou seja, eu nunca vou colocar aquela célula para entrar no processo de apoptose. E se ela precisa entrar no processo de apoptose? E se ela é uma mutação, ela é uma célula cancerígena, ela precisa entrar em um processo de apoptose? Se eu tenho uma enzima errada, ela não vai conseguir atuar. Prof, não pode vir alguém aqui ajudar? Não. Existe aquele mecanismo e aquele mecanismo ele tem que ser cumprido, ok? E a gente tem também defeitos na própria, nas proteínas estruturais, porque aqui eu falei de enzima. Tá, enzima é importante? Enzima é importante, mas se eu tiver alteração em proteína estrutural, aqui é a célula, aqui é um receptor. Vamos aquele receptor que segura, que não deixa a célula morrer? Eu chego aqui uma molécula sinal, vou desenhar aqui a mitocôndria aqui, a BCL2 está aqui, segura na portinha. E o citocromo C tá aqui doidinho para sair. Aí aqui tá a 8, a 9 e a 3 esperando para trabalhar, as caspases. Vamos imaginar que essa proteína aqui, ó, esse receptor, por que acontece? Vem um sinal para manter, lembra o CSF, que mantém as células do sangue? O CSF vem, uma molécula sinal, se liga a esse receptor, desencadeia uma transdução de sinal que vai atuar mantendo a BCL2 ativa. Por quê? Porque ele é um fator de crescimento, ele é um fator de sobrevivência. Quando ele é enviado para a célula, é para falar assim, querida, continue viva, tá? Você ainda vai trabalhar, não é para você ir embora agora não. Se esse CSF vem, mas essa proteína aqui tá errada, ele não vai conseguir se ligar. Se ela falta um pedaço, ele não consegue se ligar e essas células sanguíneas, elas podem começar a entrar no processo de apoptose do nada. Beleza? Então,
Então, eu tenho a molécula sinal, mas eu tenho uma proteína errada, uma proteína estrutural. Então, nós também temos problemas em proteínas estruturais. Gente, tudo isso que eu falei para vocês, se der errado, se acontecer, né? Estruturais. Se uma dessas coisas acontecer, eu posso encadear uma doença. Prof, mas é uma célula só e o sistema imune? Ok. A gente tem um sistema imune para destruir essa célula. Se ela começar a fazer coisa errada aqui. Mas o nosso sistema imune não é perfeito também. O nosso sistema imune, às vezes, ele pode deixar passar alguma coisa despercebida. E outra, pode ter mutação nas próprias células do nosso sistema imune. Imagina. Gente, uma das coisas assim, eu acho o sistema imune uma das coisas mais fantásticas que existem. Esses dias eu até estava lendo um artigo, um autor considera assim, o sistema mais complexo é o nervoso, e ele considerou o imune como o segundo mais complexo. Eu achava, assim, eu achava, na minha classificação, seria o sistema nervoso, que é extremamente complexo, depois o hormonal e depois o sistema imune. Eu achei bacana esse autor colocar ele em segundo lugar. E realmente ele é extremamente complexo, é uma célula conversando com a outra, e são várias moléculas sinais, e é tudo trabalhando em conjunto, vira aquela bagunça, vira aquela inflamação, mas às vezes a mutação pode ser nele. Imagina se a mutação é nele, se o erro é nele, entende? Como, por exemplo, o HIV nos humanos. No gato tem ele tem uma doença chamada FIV, que é FIV, que é considerada a AIDS felina, pelo amor de Deus. O vírus é semelhante, mas se você encostar num gato com AIDS felina, você não vai pegar a nossa AIDS, tá? São vírus diferentes. São espécies específicas. Aqui, tanto no HIV quanto aqui na FIV, a célula do sistema imune, ela não funciona bem. Imagina, o sistema imune não vai funcionar. Então, tudo que eu ensinei para vocês, na biologia celular, eu ensinei os mecanismos funcionando direitinho, mas podem acontecer os erros. E quando acontecem os erros, podemos desenvolver um mecanismo de doença. Prof, como que a gente faz para isso não se desenvolver em mecanismo de doença? A célula ela pode entrar em um processo de apoptose, ou então o sistema imune pode, né, o macrófago ir lá e fagocitar, ou então o sistema imune literalmente vir destruir ela e começar um processo inflamatório, né, causar uma necrose e desenvolver um processo inflamatório. Beleza? Não é bom biologia celular? Eu sei que vocês estão gostando, pena que tá no final.